Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com quase 100 mil inscritos. E mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente também lá no Instagram. Nos últimos 30 dias, quase 10 milhões de visualizações. A gente que trabalha aqui faz um jornalismo com ética, credibilidade e imparcialidade para todos vocês. E hoje comigo aqui é um programa muito especial. Eu recebo o secretário de Trânsito de São José do Rio Preto, o Major Ederson Pinha. Secretário, meu muito obrigado pela presença do senhor. Que é isso, Rodrigo, eu que agradeço, sabe, esse espaço importantíssimo para a gente estar trazendo aí a todos que nos assistem aí as importantes eventos, os importantes fatos que a gente tem trazido para São José do Rio Preto. Tá certo. Secretário, quando o senhor assumiu a secretaria, qual foi o diagnóstico que o senhor encontrou aqui na cidade em relação ao trânsito? A situação estava muito precária. Qual que é a avaliação que o senhor faz? São José do Rio Preto, ele tem esse estigma, né, sabendo que o trânsito é muito complicado. E de fato né? Nós estamos numa cidade aí de mais de meio milhão de habitantes. É uma cidade onde o índice de veículos por habitantes é muito alto. Nós estamos aí comparados a países de primeiro mundo. Hoje em dia é difícil você imaginar uma casa que não tenha um veículo, né? Crescimento muito grande de motocicletas aí no trânsito. Isso aí tudo acaba complicando um pouco. E a malha viária nossa é antiga, né? Principalmente a área central, onde o pessoal realmente transita mais, são pontos que você não tem muito o que fazer, principalmente em termos de alargamento de via. Então o trânsito ele fica realmente muito complicado, né? Então a gente, ao chegar na secretaria, o primeiro diagnóstico nosso foi esse, e um dos objetivos nossos é justamente isso, é dar uma fluidez melhor para o nosso trânsito, fazer que a pessoa, ela com planejamento que ela possa fazer, mas ela sair, chegar mais rápido onde ela precisa chegar, e dar mobilidade e fluidez aí no trânsito. Sim. Qual que foi o maior desafio de mobilidade urbana que nós temos? O que o senhor acha que tem um projeto que o senhor vai conseguir implementar, ou já implementou, ou está em fase de implementação, que vai resolver algum gargalo na cidade, de algum ponto? Certo. Nós temos aqui em São José do Rio Preto vários gargalos, né? Nós temos pontos ali na Zona Norte que precisam ser trabalhados, mesmo na área central, na Zona Sul, ou seja, são vários gargalos. O principal projeto que a gente tá estudando e que vai ser implantado, né? Isso daí o prefeito ele tem divulgado aí bastante, é o Smart Rio Preto, né? Então, quando a gente fala em mobilidade, uma das coisas que pode melhorar muito isso daí, amenizar de alguma forma essa questão de fluidez, é a questão do nosso parque semafórico, né? Nós temos um parque semafórico hoje com 309 pontos semaforizados, que são cruzamentos. Isso daí a gente pretende chegar a mais ou menos 350, até porque a gente tem um déficit grande também nesse estudo de semáforos. E eu acho que isso daí, com uma tecnologia mais inovadora, o nosso parque ele é bem antigo já, né? A tecnologia dele não é a melhor, a mais avançada. Então, com essa questão, é um dos pontos só, né? Nós temos que atacar vários outros, mas esse é um dos pontos. A gente melhorar muito esse parque semafórico nosso, trazendo modernidade, trazendo a questão da onça verde, semáforos inteligentes, a questão dos focos de pedestre serem autuados, ou seja, vai ter um sistema que, se não tem o pedestre, não vai abrir a fase para pedestre, que hoje acontece muito isso. Então a gente pretende com isso dar um pouco mais de fluidez, mobilidade, aliada às outras obras estruturantes que a gente pretende fazer. A Smart Rio Preto então vai ter um dos pontos em relação aos semáforos. Vai ser implantado o sistema em toda a cidade. O senhor pretende melhorar o sistema. A onda verde, por exemplo, é você pegar o primeiro semáforo verde
e até o último verde. E se você andar dentro de uma velocidade da via prevista, é isso? Exatamente. A onda verde é um trabalho que é feito, né, um projeto que é feito de configuração para a questão semafórica, que é justamente isso. Se você tiver um pouquinho abaixo da velocidade da via, você, teoricamente, você pegaria todas as fases no verde. Nem sempre dá para você fazer isso, dependendo do distanciamento que tem essa via e a questão das transversais também, né? Nós temos aqui em São José do Rio Preto um ponto que cruzam as principais avenidas, principalmente a Badi Bacite e a Alberto Andaló. Nós temos várias transversais que são coletoras importantes, né? Então nós temos, por exemplo, Saldanha Marinho, nós temos a Rua Independência, a Marechal. Então são vias que têm um fluxo muito grande. Então, por conta dessas vias, às vezes você não consegue fazer a onda verde completa. Nesse sistema de semáforo, ele vai ser um pouco mais efetivo, porque ele vai agir com inteligência artificial. Então ele vai estar monitorando realmente o fluxo completo que tem na via, e ele vai ter essa possibilidade de deixar um tempo maior na fase verde, onde tem mais fluxo. Sim. Qual que é a previsão de começar a implantação desse novo sistema do Smart Rio Preto? Então, nós tivemos uma reunião especificamente, porque é sempre bom a gente lembrar, né, para todos, que a Smart Rio Preto ela tem 3 pontos principais, né? Que é a questão da segurança, com a instalação das câmaras, né? Que isso está a cargo da Secretaria de Segurança Pública Municipal. Nós temos a questão da iluminação pública também, que vai trazer mais segurança também para a população. E o terceiro ponto é a questão semafórica, que essa sim está a cargo da Secretaria de Trânsito e Transportes. Eu tive uma reunião específica agora, desmembrando cada um desses pontos. Na terça-feira já começamos a articular, alinhar. De 2, a partir da assinatura do convênio, que já faz um mês, de 2 a 6 meses a implantação. Nessa reunião eu pedi um pouco de celeridade, principalmente na questão da modernização do nosso parque semafórico. Por quê? A gente não precisa trocar os semáforos existentes, a gente precisa modernizar os semáforos existentes. Talvez a gente mexa na questão do layout, alguns que tem esses totens que são um pouco antigos, totens esses que já tem desgastes, a reposição é difícil. É curioso que volta e meia, é difícil no final de semana que alguém não consegue atropelar um totem em um semáforo, rapaz. O trânsito nosso ele é bem caótico e é isso. E aí o motorista paga a conta. Então tem que pagar. Isso a prefeitura entra na justiça, né? Feito o boletim de ocorrência e depois é cobrado, né? Quanto que é o valor? Então, o sorteio vai dar o valor de quanto que custa? Não é barato, né? Não é barato. Se você imaginar um grupo semafórico completo, tá certo que ali nós temos toda a estruturação, mas ele vai gerar em torno de R$150 mil. Então cuidado aí, turma, né? Porque o carro, nós temos as placas dele, que chega a custar R$40 mil, o controlador. Então, realmente tem que tomar cuidado. Dependendo se ele bater justamente naquele totem, onde está a fixação da placa, do modo, tudo isso aí, realmente pode ter um dano um pouco grande. E o problema é que é esse, né? Via de regra, mais de 90% dos casos é imprudência mesmo, né? Então, mas só retomando então, de 2 a 6 meses. A ideia é nossa. Que a modernização a gente consiga já fazer esse processo acelerado, para a gente já começar a ter uma percepção, ter resultados na questão da fluidez, da mobilidade, só que no primeiro ano tem que ser modernizado contratualmente 92 novos pontos semafóricos e a instalação de pelo menos 40 novos semáforos, que a gente vai quase que eliminar os estudos que nós temos agora de alguns pontos cruciais, né? Só que nessa conversa com o pessoal da empresa, a ideia é que a gente acelere esse processo e consiga modernizar mais semáforos durante esse tempo. O ajuste hoje do semáforo é feito de maneira remota. Como é que vocês fazem? Via rádio? Como é que funciona? Então, na realidade... o sistema? Como é que vocês alinham... O pessoal fala... muito na troca de governos, fala aí, o cara vai lá e ele dá uma desorganizada em tudo, né? Certo. Dá uma embaralhada. Não sei se aconteceu isso, né? Não aconteceu. Isso aí foi bem tranquilo, né? A gente tem uma equipe... Foi mito, né? É um mito que tem, né? Na secretaria, né? No meu caso, esse foi um mito. Por quê? Porque, na realidade, a equipe foi mantida, né? Tudo funcionário público.
público, né? Eles mesmos vão ter que ter o trabalho de... É a grande parte. E outra, pessoas de confiança, né? Então, o que acontece? Hoje eu tenho uma equipe muito bacana e eu falo que o nosso parque semáforo, que ele é um pouco obsoleto, porque é justamente isso. Não é totalmente remoto, né? Nós temos aí cerca desses 309 semáforos, cerca de 150, quase metade, é remoto. A gente tem um monitoramento via secretaria, só que os demais, o monitoramento é no olho mesmo, é na pessoa que nos liga quando ele fica no amarelo piscante, quando acaba a energia, equipes, que eu tenho equipes enquadrantes na cidade que fazem realmente essa verificação, e aí o reset, ou fazer ele voltar a operar, é in loco, é lá na própria caixa do totem do semáforo. Nós falamos agora um pouquinho da questão da imprudência dos motoristas que colidem com os semáforos. Como é que o senhor avalia o comportamento do motorista riopretense? Ele obedece às leis de trânsito ou ele é imprudente, na opinião do senhor? Eu acho que o pessoal vai ficar bravo comigo, né? Mas tem que ser uma resposta... Verdade, né? Na realidade é assim, né? Rio Preto tem o estigma de ser uma das cidades mais violentas no trânsito aí, de cidades no mesmo porte que a gente, né? E foi uma determinação do nosso prefeito, Coronel Fábio Canto, que realmente a gente mudasse essa realidade. A gente tem trabalhado duro para isso, né? Com várias ações que a gente pode elencar, mas a percepção, quando a gente assumiu que realmente Rio Preto tem um trânsito violento, os motoristas, via de regra, eles realmente não respeitam na forma adequada a legislação de trânsito, acaba tendo muita imprudência, negligência, né? Nós temos um índice muito alto também de motocicletas aqui, né? Mais de 1/4 aqui dos veículos que são em São José do Rio Preto são motocicletas, né? Então, além da forma um pouco mais perigosa que são conduzidas, lógico que nós temos aqueles excelentes motoristas, motociclistas, né? Mas nós temos também aqueles que acabam colocando em risco outras pessoas. E toda vez que tem um acidente envolvendo um motociclista, os danos corporais físicos são muito maiores, né? Então, por isso que a gente tem trabalhado bastante também essa questão, e a gente já tem conseguido alguns resultados, né? Isso não é da noite para o dia que você muda. A gente tem feito um trabalho assim, em parceria muito forte com o Detran, né, que tem uns projetos muito bacanas nisso daí. Eu dei uma intensificada no departamento, na minha secretaria, eu tenho um departamento de educação para o trânsito. A gente intensificou lá as ações, a gente tem fomentado mais as equipes. Nós temos também, depois eu quero comentar com você, um evento agora em maio, que é um evento muito importante do Maio Amarelo. Enfim, o prefeito deu uma missão e eu pretendo cumprir. A gente vai reduzir muito o número de acidentes, só que eu preciso sim da ajuda da população, né, dos motoristas, dos pedestres, né? A gente volta e meia, a gente vê muita imprudência relacionada à travessia nas vias. Às vezes tem a faixa 10, 15 metros, uma passarela, e a pessoa prefere atravessar na rua. Enfim, a gente está tentando trabalhar primeiro a questão da educação, da conscientização de todos, e melhorando com o fluxo, melhorando com o alargamento de vias, implantando lombofaixas onde é possível, principalmente em escolas, unidades de saúde, pontos de muita aglomeração de pedestres, e fazendo também um estudo para as faixas de pedestre, né? Nós temos também um estudo de fazer alguma coisa diferente, de repente umas faixas de pedestre iluminadas, né, que à noite elas ficam realmente mais visíveis. Enfim, tem bastante coisa que a gente ainda pretende fazer. Mas o principal problema é o motociclista, então, porque para alguns não existe sinal vermelho, né? Até o comandante do bombeiro, do Corpo de Bombeiros, o Tenente Coronel Orival, um grande abraço pro comando também, nós falamos sobre isso. O resgate do Corpo de Bombeiro funciona muito para atender essas vítimas. Que é complicado, né? Deixar também um abraço, né, pro Coronel Orival, meu amigo, meu parceiro, ó. O que acontece? Eu acho que hoje, né, e lógico que eu estou chutando esses números, eu acho que, cerca de 80% a 90% do atendimento do resgate do Corpo Bombeiro é para vítimas de motocicleta, né? Porque, como a gente já falou, né, é muita coisa, a pessoa está exposta. É muita coisa. E o que acontece? Com a proliferação aí dos entregadores, motor de aplicativo, disso daí, é muito. E eles é numa pressa louca, né? Muitas vezes ganham por produtividade e eles acabam não respeitando o sinal vermelho, a questão da calçada, a questão da contramão de direção, ou seja,
vira meio que um vale-tudo no trânsito, né? E gera várias consequências. As passarelas na Washington Luiz, Passarela, você né? já flagrou algum passando? Muito. O senhor, como secretário de trânsito, o senhor vê muita irregularidade? Eu vejo bastante, né? No dia a dia a gente vê, né? E só lembrando, né, que uma infração de quem transita por uma passarela, esse motociclista, muitas vezes ele está ali para ganhar lá 100, 200 reais no dia, trabalhando intensamente, e aí ele passa lá, se ele for surpreendido por um agente de trânsito, é 880 reais a autuação. Na passarela. Na passarela. Então a pessoa que pega um atalho por uma Na Washington passarela, Luiz ali a gente tem bastante, acontece, né? Não é muito, são muitos casos, né? Então, o que acontece? É 880 reais a multa de transitar com o veículo pela passarela. A passarela ela é exclusividade para o pedestre. Veículo motorizado não tem que passar pode passar também a bicicleta desde que seja desmontado, né? Empurrando a bicicleta, que ele se equipara a pedestre. Mas, enfim, por determinação do prefeito e por um estudo nosso também, nessa nova implantação semafórica, no contato também do radar, a gente pretende implementar mais dispositivos de avanço de sinal, parada na faixa de pedestre, que muitas vezes a pessoa também não respeita, e conversões irregulares ou ilegais. Então, a gente vai aumentar isso daí, eu acho que tem um apelo, eu acho que ninguém é contra o cara que passa no sinal vermelho ele ser autuado, né? Ninguém é contra. Evidente que isso vai ser com muito critério, a gente está estudando quais são esses pontos, com base no número de acidentes, no fluxo de pedestres que atravessam. Às vezes não tem nenhum acidente lá, mas o fluxo de pedestre é muito intenso. Nós vamos colocar lá um avanço de sinal. Se a pessoa, motocicleta ou qualquer outro veículo, avançar o sinal vermelho, vai chegar lá a lembrancinha para ele em casa. Ele vai ser autuado fatalmente. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para uma cidade, porque é isso que você falou. Não tem ninguém aqui que não tem exemplos, principalmente de motociclistas, e não só eles, avançando no sinal vermelho. Sim. Secretário, o senhor acabou com a indústria da multa em Rio Preto? Existia? Esse foi um assunto que gerou muito debate, foi uma promessa de campanha do prefeito e o senhor conseguiu? Existia de fato essa multa, essa indústria da multa? Na realidade, né, o prefeito ele falou justamente isso, Lopinha. Eu acho que a questão das multas de trânsito tem que ser aquela coisa efetiva que, primeiro, tem esse caráter educativo e o repressivo, ele é o segundo plano, né? Então a gente fez um estudo muito grande com relação aos radares, né? Tanto é que a gente remanejou alguns radares, a gente entendia, sim, que tinha alguns que era mais predatório do que educativo, né? Aí, só fazer um paralelo, isso o governo tem um case de sucesso que foi o da Avenida da Saudade. Aquele radar era campeão de multas e uma lombada ali parece que resolveu o problema, né? Na realidade, Rodrigo, é importante você falar isso, porque quando as pessoas vêm falar, a indústria da multa, é justamente isso, a gente teve a coragem de tirar o radar, de remanejar o radar que mais gerava multas na cidade, né? Ele era campeão disparado. Era difícil alguém que passa por aquele ponto lá que não levou uma multa lá. Eu conheço. Quando passou. Eu conheço. Então, e ali, o apelo nosso, primeiro foi esse, que ali, apesar de ser uma escola, a entrada e saída de alunos é pela outra rua, que é uma rua muito mais tranquila, que a gente fez até um estudo lá, revitalizamos a sinalização, melhoramos inclusive a segurança nesse outro ponto. Ali, o que a gente entendia? Ali dava bastante transtorno. Primeiro, era uma via larga, não era uma via que tinha um índice de acidentes. E ali, o ponto que ele estava, até os professores que saíam da escola acabavam sendo autuados, saindo da escola, pelo posicionamento que ele estava. E a lombada, né, que é uma ondulação transversal, que também é um dispositivo redutor de velocidade, ali ele acabou se mostrando muito mais efetivo. Por quê? A lombada, você tem que reduzir a velocidade do veículo entre 20 e 30 km por hora, senão você vai passar e ele vai rampar. O semáforo lá era 40 por hora. Quer dizer, o radar, né? Desculpa, o radar. A 40 por hora, se você atropelar uma criança, essa criança fatalmente acaba vindo a óbito.
que acontece? Com o dispositivo que a gente colocou lá, que é a ondulação transversal, a famosa lombada ou quebra-mola, ficou mais seguro ainda, resolveu o problema, remanejamos esse radar para um ponto mais efetivo. Eu até falo onde? Lá na Avenida Danilo Galeazzi, onde era uma descidona, ligando lá o anel viário, ou seja, lá ficou muito mais efetivo. A população lá do entorno, lá, os comerciantes, era uma reivindicação muito antiga deles, e quer dizer, resolvemos o problema lá também. O objetivo é reduzir acidentes e mortes no trânsito do radar. Mas sem dúvida alguma, o objetivo do radar é essa questão de em locais pontuais ele reduzir a velocidade, ou pelo menos ele manter a velocidade da via, para que realmente evite acidentes. Então esse é o principal foco. É só que aquela história, a gente, mais do que isso daí, a gente tem sinalizado muito bem os pontos de radar. Eu também agora estou com um projeto, agora estamos finalizando outra licitação, eu quero colocar aqueles bolachão na velocidade da rua, como se fosse uma placa de trânsito, de velocidade, que é a placa R19, a gente vai colocar ela no chão, com um produto chamado termoplástico, que é aquecido, ele fica no asfalto, colocar também a inscrição radar, ou seja, não é para ter surpresa, o radar ele não pode ser predatório, ele não pode ter o caráter de multar. O caráter dele é o quê? Que a pessoa respeite a sinalização de trânsito, evite acidentes, é esse. Se você andar dentro da velocidade compatível com a via, você não vai ser multado. Exatamente. Esse é o que o pessoal fala, basta... Na briga ali nas redes sociais, o pessoal fala, ó, se você não quer ser multado... Então, quando... assim, não abuse, o excesso. O radar ele tem um apelo político muito negativo, né? Só que, por outro lado, é que nem você falou, as pessoas, quando você fala de algum radar, algum remanejamento, alguma instalação nova, realmente vem o pessoal que vem criticar, vem falar que é a indústria da multa. Por outro lado, você vê pessoas conscientes que vêm falando assim, mas pera lá, só é autuado, só é multado quem excede a velocidade. Então, você tem esse contraponto, mas é evidente que ninguém gosta de tomar uma multa, né? E a gente tem um cuidado muito especial com relação a isso, né? A gente quer que realmente o radar ele esteja no local onde ele precisa estar, e que as pessoas que sejam multadas são aquelas pessoas que precisam ser multadas, mas por caráter educativo. Eu penso assim, o cara que toma uma multa no radar naquele ponto, dificilmente naquele ponto ele vai exceder velocidade, ou ele vai passar de forma imprudente ou negligente. Lá ele foi educado, então esse é o objetivo. Os equipamentos da Avenida Filadélfia, por exemplo, eles estão funcionando? Então, lá na Avenida Filadélfia... Porque parece até que eles não estão virados nem para a avenida, então, eles estão... Não, mas eles funcionam. Na Filadélfia ali, nós temos nos dois sentidos, né? Isso, nos dois sentidos. Nós temos na pista de caminhada. Nós temos um problema na Filadélfia e também ali na Hernani Pires, que é furto dos fios, dos cabos dele. Então, volta e meia a gente tem que fazer essa manutenção, mas eles estão funcionando. O pessoal tem que ficar esperto, porque o pessoal acha, não, ele está um pouco virado para ver, ele não está virado para ver, mas ele pega. Eles estão funcionando, tá? Nós temos apenas um radar que o pessoal roubou, inclusive as câmeras, e esse eu optei por não colocar ele em funcionamento novamente, porque é um local relativamente tranquilo, não tínhamos índice de acidentes, e como nós vamos fazer um processo novo, então a gente glosou do pagamento, então retirou do pagamento, isso daí que é um pagamento mensal, né, da locação desses aparelhos, e então nesse ponto específico ele não colocou, só que eu não vou nem falar onde é, né, lá o pessoal, eu acho que o caráter educativo ele é importante, Rodrigo. Sim, secretário, a gente percebe a questão dos pedestres. Você acha que o pedestre também, a gente tem nesse contraponto que é necessário fazer, o pedestre também sabe quais são os seus direitos e deveres, cumpre a risca? Ou o senhor acha que também alguns acidentes que acontecem, atropelamento, geralmente, eu que acompanho, vou muito na central de flagrantes, faz algum tempo que a gente não pega ali um atropelamento mais grave, de via, né? mais grave. O senhor acha que o pedestre também sabe qual é o seu papel? Então, né, a gente, via de regra, a gente conhece nossos direitos e deveres, só que muitas vezes a gente só quer aplicar os nossos direitos, né, os deveres a gente acaba colocando de lado, né. O pedestre ele tem que entender que ele é o mais vulnerável no trânsito.
Tá? Nós estávamos falando agora do motociclista, só que o pedestre ele é mais vulnerável do que o próprio motociclista, indiscutivelmente. E ele tem que ter aquele cuidado com ele e com os demais. Uma coisa muito comum que a gente sempre brinca não, que a gente fala nas palestras, nos eventos que a gente vai, que muitas vezes o pedestre ele se esquece que ele tem que ver, mas ele tem que ser visto. Então, às vezes, o carro, às vezes, principalmente à noite, o carro está lá, tem a luz, está iluminado, e ele está vendo perfeitamente o carro. E ele acha que o motorista está vendo ele também. Às vezes ele está com roupa preta, roupa escura, e ele não está sendo visto. E é assim, até uma surpresa, às vezes, no atropelamento, que ele fala, pô, mas não me viu, não viu. Porque ninguém atropela o outro de forma espontânea, porque aí já não é um acidente, aí é crime. Sim. É um outro tipo de crime, melhor dizendo, porque o atropelamento também é um crime, né? Mas é um crime culposo. Então, o que acontece? O pedestre ele tem que ter, sim, essa conscientização, que ele é o mais vulnerável. O Código de Trânsito ele fala que todos devem cuidar dos pedestres, né? Nem sempre a gente verifica isso. O motorista ele não tem muita paciência. Só que é outro trabalho, outro ponto também, determinação do nosso prefeito, e a gente entrou imbuído disso. No ano passado eu instalei 25 lombofaixas em locais aí que precisavam. Eu acho que Rio Preto é um local que precisa de lombofaixa em vários pontos da cidade. A lombofaixa, só para o pessoal entender, ela não é um redutor de velocidade, ela é um dispositivo de acessibilidade que as pessoas respeitam mais. Essa é a verdade. Então, por exemplo, você vai lá no HB ou ali próximo ao Mercadão Municipal. Então, ali funciona. Né? Não, é cultural. A lombofaixa. E olha que só fazendo um paralelo, o pedestre nem faz o sinal, né? Ele tem. Aí que tá. Não conhece o sinal, né? Não, muitas vezes não sabe. Desconhece, né? Se você dá. Qual que é o sinal, secretário? Ele teria que erguer a mão, né? Esperar isso. Ergue a mão, espera o carro imobilizar e aí ele faz a travessia. Porque não adianta erguer a mão e já. Não, é isso que eu falo. Ele tem que. Porque às vezes ele tá vendo o carro, mas o motorista não tá vendo ele. Essa é a questão. Ou o motorista não vai respeitar, né? E aí então, ele vai ser o mais prejudicado. Mas o pedestre tem prioridade, né? Isso tem que deixar claro que pedestre na via. Tem muito motorista que vai pra cima do pedestre. Pô, é inadmissível. A questão é assim, né? A gente fala tanto da faixa convencional de travessia de pedestre, como a lombofaixa, né? A lombofaixa tem uma cultura de um respeito muito maior. Isso é inegável. Por isso que a gente tem implantado, feito estudo nas escolas, né? Só que assim, nós temos só escolas municipais aqui, mais de 150. A lombofaixa, ela demanda critérios técnicos muito mais objetivos e complexos, né? Então, o pessoal não sabe disso, mas a largura total de uma lombofaixa, ela varia entre 7 e 8,5 metros. Ela não pode ter guia rebaixada nesse entorno. Então, às vezes a escola é num ponto onde as casas que estão na frente, dependendo da frente da casa e a guia rebaixada, não dá para a gente instalar uma lombofaixa lá. O pessoal, mas porque por critérios técnicos, tem questão de inclinação da via, tem o distanciamento da esquina, ou seja, são vários critérios, está lá numa resolução do CONTRAN, né, a 973 de 22, quem quiser acompanhar, mas o que acontece? Todo local, principalmente escola, unidades básicas de saúde, em que for possível implantar uma lombofaixa, lógico, levando em consideração a questão orçamentária nossa, a gente vai colocar essa lombofaixa. Sim, mesmo porque o secretário de Trânsito recebe muitos pedidos, eu acredito, principalmente comerciante. Por favor, coloque uma lombofaixa em frente da minha loja. E aí? Tem que falar não, né? Porque lombofaixas e lombadas, né? Assim, é campeão de pedidos na secretaria. A lombofaixa, como eu falei, né? A gente vai priorizar, a gente prioriza em locais de grande aglomeração. Aí é um comércio, por exemplo, uma das primeiras lombofaixas que eu implantei aqui em São José do Rio Preto quando a gente assumiu, foi lá no Trídico, lá da Zona Norte, lá, né? Lá é o seguinte, lá era uma avenida, era um espaço grande, a gente fez o canteiro central, colocamos o canteiro central, colocamos lá. Lá era uma demanda antiga, foi feito e deu um resultado fantástico. Então, o pessoal tem realmente a cultura de respeitar muito mais a lombofaixa. E assim, né? Eu acho que ninguém, mesmo um motorista, ele pode até se sentir um pouco incomodado, mas ele não reclama, porque ele sabe que nós estamos protegendo realmente os vulneráveis. Sim. Secretário, agora entrar num tema polêmico com o senhor. Vamos lá. Mais a questão do calçadão de Rio Preto. Tá bom. Esse é um debate que
Abre-se ou não as vias? Qual que é o pensamento do senhor? O que está sendo feito? A gente sabe que ali, aquele ponto na catedral, desde dezembro, ele foi fechado, né? Onde até tem um radar de 20 km por hora. Sim, nós suprimimos, tiramos. Tirou o radar agora? Foi remanejado. Foi remanejado. Então, o que vai ser feito no calçadão? Há uma expectativa muito grande dos comerciantes e principalmente da Associação São José do Rio Preto Vivo Centro. Isso. Acho que está falando diretamente com o Aguinaldo Pedroni, Exato. Que é o presidente, né? Isso. E isso é importante porque eles destacam o diálogo que esse governo tem com o comércio em si, com o centro ali, que é mais transparente, que o senhor possibilitou a conversa, né? Claro. E isso o que vai ser feito ali? Não, isso é importante que você falou, o diálogo, sabe? Eu recebo diariamente várias pessoas comuns da sociedade aí, ou entidades, ou os vereadores que trazem aqui, os presidentes de associação, de bar, ou seja, o diálogo ele é muito importante, sabe? Então a gente procura ouvir, a gente procura dar satisfação, a gente faz a análise técnica, só que assim, voltado também para aquela demanda ou aquele pedido necessário naquele ponto. Porque é o que eu sempre falo, né? Não é no meu gabinete que eu sei se lá no Nunes precisa de uma lombada em alguma via. Quem sabe são os moradores lá, que tem seus filhos lá fazendo a travessia, ou brincando à tarde, ou sabe a velocidade que os carros passam lá no dia a dia. Lógico que a gente monitora isso, mas são eles que nos trazem isso. Quando chega para nós essa demanda, aí sim a gente faz essa análise técnica. A gente vai lá, com base em todos os critérios da legislação, faz medição de veículo, coloca lá para verificar a velocidade que os carros passam. Uma confusão danada, aquele aparelhinho que vocês fazem a medição. O VDM, pessoal, acho que está multando, isso. Aquele que vai no chão, né? Um quadradinho. Exato, aquilo lá é o VDM, né? Que é para medir lá a questão. VDM é uma sigla, o que é? É medição volumétrica de veículos, né? Sim, então não confunda com radar. Não, você vê aquilo no chão, né? O radar, né? E já só abrindo um parênteses, você falou bem, aquela vez que a Secretaria de Segurança implantou ali na Baía de Bacite, atrás de umas placas, que eram medidores de veículo, era um estudo que estava também é uma outra forma de ser feita a contagem, né? Isso, e aí o que aconteceu? Aí virou aquele Huawei que estava colocando... Primeiro jogam na rede social, mas não apura. Não, mas até hoje eu recebo alguns vídeos desses e o pessoal criticando isso que faz mais de ano. E foi bem explicado, né? E deixar bem claro para todos que estão aqui nos assistindo, é assim... o radar ele não pode ser encoberto, o radar ele não pode estar atrás de uma placa, ele não pode estar no chão ali, tem que ter sinalização adequada, tem que ter a placa da via no dispositivo ou próximo ao dispositivo, ou seja, o radar é uma configuração completamente diferente. Então, a gente só concita isso. A pessoa tem dúvida se ali antes de fazer isso que você falou, e às vezes até ser denegrido também, porque vão falar, liga para a Secretaria de Trânsito, não tem problema, a gente fala. Mas voltando aí para o calçadão, né? Essa questão. O diálogo é importante, a gente tem uma parceria muito forte também com o pessoal lá do Viva Centro. Um abraço lá para o Aguinaldo, que sempre está... Ele pega no pé do senhor, né? Tem bastante, né? Mas é por um bom motivo. Pessoal também do comércio varejista lá, sabe? Só que aquele Ricardo. É o Ricardo. Só que a gente não está fazendo também nada de forma empírica também, né? O achômetro. Existe sim já um estudo feito, uma enquete que foi feita lá pelo pessoal do Viva Centro, lá onde dá conta que mais de 84% dos usuários e dos comerciantes são favoráveis ao fechamento definitivo do calçadão. A gente tem também uma encomenda, uma pesquisa nossa da Secretaria, né, que foi levada a cabo aí pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá do meu querido amigo Mário Welber, fez também isso aí, onde bateu também praticamente 80%. Isso foi uma promessa do prefeito, que o que fosse mais adequado e que fosse os anseios, o clamor realmente de quem usa o calçadão e de quem gerencia o calçadão, que são justamente os comerciantes, a gente faria. Então, desde o final do ano, parte grande do calçadão já está fechada. Ali na frente da catedral a gente fez até uma inversão da via ali para que realmente ficasse fechado. Estudamos, conversamos também com o pessoal lá da igreja, né? Porque o fundo ali também tem a questão lá do estacionamento deles, tem ponto de táxis ali. Então, já está batido o martelo, a gente vai fechar o calçadão, tá? Escutando também a maioria esmagadora das pessoas que usam lá. Então a gente vai fechar o calçadão de forma
física mesmo, colocando. Eu já tive também várias reuniões com a Secretaria. 100%. 100% do calçadão. Passou na frente de Riachuelo, você não vai mais descer. Exatamente. O que vai ser aberto, né, é a Bernardino, até chegar na esquina ali realmente da Catedral, né, da Catedral, que é a Siqueira Campos. Então vai descer, vai passar pela Jorge, chegou na Siqueira, aí ele vai... Ali vai continuar. Vai poder passar em frente ao Praça Shopping. Vai passar, porque até tem o É o único espaço que vai continuar. Exatamente. Fora isso, aí o pessoal pergunta muito, mas os carga e descarga. E aí que tá, vai ser como era antigamente, vão ser nas vias transversais, a gente vai deixar em cada uma dessas transversais, porque ali nós temos basicamente as duas ruas, né? Bernardino de Campos e a General Glicério. Não é isso? Que fazem parte do calçadão que são os... As transversais, elas serão destinadas a carga e descarga, deficientes, pessoas com deficiência, idosos e motos. Via de regra vai ser dessa forma. A gente está finalizando já esse estudo por meio de planta baixa, para definir certinho onde serão os pontos, e o calçadão ele vai ser fechado, e é em breve. A gente só está finalizando a questão da forma física. Por quê? Não basta só fechar. Tem que fechar, mas tem que ser bonito também. Tem que ser uma coisa palatável. Estamos falando do calçadão, que hoje é bonito o calçadão. Então, a gente precisa fazer isso. Você falou, e deixa eu só aproveitar o gancho, daquele semáforo de 20 por hora que nós tínhamos lá, né? Aquele semáforo, desde quando a gente fechou lá atrás, foi um semáforo que a gente determinou a retirada dele lá, fizemos um remanejamento também para um ponto muito importante na cidade, ou seja, ele que ficava lá, que acabava também suspendendo a carta de muita gente, principalmente no período noturno, né, que às vezes a pessoa com medo passava numa cidade um pouquinho mais avançada, e não tinha ninguém, 2, 3 horas da manhã, mas ele continuava atuando as pessoas. Hoje ele está desenvolvendo um papel muito importante lá na Avenida Belvedere. Tá certo. É um anúncio importante o fechamento do calçadão. É uma promessa, outra promessa do prefeito que o senhor vai cumprir. É uma promessa do prefeito, determinou... O senhor é o secretário que mais cumpre as promessas do prefeito ou não? Não, todos. O secretariado, todos, com certeza, é assim, né? A gente... É que é a parte mais sensível, que as pessoas estão no dia a dia, o Secretaria de Trânsito é vitrine, né? A Secretaria de Trânsito é assim, acho que não tem um dia que eu não receba aí 100, 150 demandas, né? Nossa, não, olha é só. assim, é surreal, de verdade, é surreal. O celular, eu sou uma pessoa muito acessível, né? E todos sabem disso, minha rede social também é aberta. Sem contar vereador, hein? Não, os vereadores, aí é um caso à parte, os vereadores, os pedidos, né? Mas é assim, eu entendo que o vereador, ele traz pedido da população, sabe? Eu tenho um relacionamento muito bom, muito profícuo com todos os vereadores, eles trazem as demandas, a gente avalia. O que não é possível, a gente fala, eles entendem, e o que não é possível, não é possível. A gente não faz politicagem, realmente, com uma pasta tão importante como essa. Eu vou lá, se é possível fazer, a gente vai lá, atende. Como eu falei, a gente tem a questão do planejamento, tem a questão orçamentária, eles entendem isso também. Tem coisa que às vezes é pedido que não é da nossa alçada, a gente faz o encaminhamento, a gente faz o acompanhamento, mas enfim, dos vereadores eu sempre entendo que ele traz alguma demanda dos munícipes. Mas ele vai se beneficiar com isso, mas faz parte da política, lógico que é um pedido dele, então a gente vai lá e faz. E muitas vezes o vereador... Muitas vezes não, né? O vereador também é nossos olhos aí na rua, né? Então ele traz demandas importantes. A gente tem um trabalho muito importante também na questão do tapa-buraco, que o pessoal sempre está trazendo. Mas enfim, é muita demanda e a gente vai lá. E o prefeito, com relação ao calçadão, foi uma promessa de campanha, foi uma coisa que ele determinou para mim, só que é assim, com muita responsabilidade, com muito critério, sem ser de forma assodada, ouvindo as partes, fazendo uma coisa assim palatável, uma coisa bonita, e eu tenho certeza que depois que tiver o fechamento, o pessoal acostumar, todos vão verificar que realmente é melhor. Eu acho que calçadão, o nome já fala, não é ruão, é calçadão. Calçada é para pedestre. Eu acho que quem tem que estar lá de forma tranquila, de forma despreocupada, de forma segura, são os usuários que vão lá fazer suas compras. Nós temos inúmeros casos de acidentes, batidas, colisões entre veículos, atropelamentos lá dentro do calçadão. Então, isso vai acabar. Aí entra numa outra questão da Guarda Municipal. Ela cumpre seu papel fiscalizador, os agentes de trânsito, ou deixam muita coisa passar? Não. Como é que qual que é a ordem para... Não, a Guarda ela tem feito um trabalho fantástico, né? Assim como a Polícia Militar aqui na nossa cidade, a gente tem uma parceria muito grande, né? A Guarda Municipal, ela
é vinculado à Secretaria de Segurança, que o secretário lá é o Coronel Márcio Cortez, mandar um abraço também, meu amigo. Lá nós temos o Coronel Pisani, o Coronel Maurício, toda a equipe que trabalha lá, e os guardas que fazem, sim, um belo trabalho, sabe? É lógico que a gente tem uma cidade muito grande. Tudo se resume é bom senso, né? Sim. Não, e outra, principalmente essa questão do calçadão, foi conversado muito para que realmente fosse feito um caráter muito mais educativo do que repressivo, com ação de presença. A ação de presença da guarda, da polícia militar, ela é extremamente importante, porque o fato, nós temos uma viatura lá, o policial desembarcado, em postura lá, irrepreensível, isso daí por si só já inibe o cometimento de infrações, já inibe que a pessoa passe onde está trancado, ou seja, onde está fechado. Então, é porque tem motorista que chega ali, a gente tem relatos de que ele chega na cancela, ele dá uma olhadinha para os lados, ele abre a cancela, passa com o veículo, baixa a cancela, principalmente no final de tarde, e vai pelo calçadão. Então, isso daí é umas coisas que... Aí você vê um carro passando, você fala, não é possível. O que tá fazendo esse carro, né? O Aguinaldo que eu diga, né? Mas, enfim, você não ouve relato de... Bastante. E é assim, né? Nesses casos aí, onde você vê nitidamente realmente o descumprimento deliberado da legislação, porque é o seguinte... a rua de trás da catedral também, que ela desce né, pra Badibacite, sim. Vira e mexe, tem muito carro que desce ali, aquele... Passa muito. Então, é a Tiradentes ali, né? Então, o pessoal realmente, muitas vezes, de forma deliberada, descumpre. Esses casos aí, é realmente aquele que está passível a sofrer uma autuação, consequentemente, depois uma multa. Mas a gente tem pedido, nesse período que a gente está fazendo, entre aspas, uma transição entre o fechamento físico e ali, da forma que os cones, a gente tem pedido muito essa questão de ostensiva, educativa. Um grande problema dos calçadão é justamente isso. Nós temos as cancelas lá. Aquelas cancelas não podem ficar travadas, porque nós podemos ter situações de emergência. Você deixar lá uma pessoa... Um cadeado. Não, você não pode deixar com cadeado. Imagina. Aí você teria que deixar alguém lá operando essas cancelas, né? Nós temos vários pontos com cancela. Ou seja, o ideal, e isso é um entendimento meu e a gente constatou por meio dessas pesquisas, é que o calçadão ele deve ser fechado mesmo e a gente vai fazer. Mais do que essa promessa de campanha do prefeito, a gente vai viabilizar a segurança e tranquilidade. É evidente que as pessoas que hoje atravessam pela Tiradentes vão ter que dar uma volta maior, mas tudo é planejamento. Se o cara gastava 5 minutos para atravessar ali, hoje ele vai gastar 7, 8, se planeje, sai um pouquinho antes, vai dar tudo certo. Sim. Secretário, o serviço tapa-buraco que o senhor citou, ele funciona? Qual que é o critério hoje do serviço tapa-buraco? E assim, porque a gente sabe que algumas vias precisariam mesmo do recap. Sim, do recapeamento. Claro. E a gente vê um tapa-buraco enorme que salta aos olhos, né? Certo. A pessoa fala, nossa, olha que o gasto que foi feito. Claro. Qual que é o critério hoje que o senhor adota no serviço? Vamos lá, né? O serviço tapa-buraco talvez é um dos mais importantes que a gente tem hoje, porque, como você falou, o recap é importante, só que o recap demanda uma outra estruturação, outro planejamento, outro... E vai ser feito também, né? Vai ser feito, né? E é isso que eu ia mencionar, né? Já está aí em fase final de assinatura, de liberação dessa verba, já está mapeado praticamente a cidade toda, vai ter um recap, sistema de recap muito grande na cidade, quer dizer, nós vamos resolver um problema crônico. Outra coisa importante a ser falado, o recap dessa feita está previsto que vai ser feita a fresagem antes, para não ficar aumentando cada vez mais o asfalto e daqui a pouco a pessoa vai descer para a calçada e não subir mais para a calçada, porque a rua vai estar mais alta que a Guia da Sarjeta, que era um problema crônico. Você ficar fazendo recaps um sobre o outro e você vai erguendo, depois tem dificuldade para as motos poder estacionar, a pessoa sair realmente da garagem, principalmente de condomínios aí onde tem um fluxo, né, estraga tudo o carro, ou seja, só que o recap ele tá a cargo da Secretaria de Obras, né? Onde está lá o Fábio Marcondes, nosso vice-prefeito, está trabalhando lá. Então, já foi feito esse mapeamento, os principais pontos. Fora a questão do recap, tapa-buraco, né? Então vamos lá. O buraco e o pare, a falta do pare e o buraco na via, para mim, são os principais problemas que eu tenho e aqueles que são imediatos, são urgentes. O pare,
a falta do pare no cruzamento, ele pode gerar um acidente, Deus me livre e guarde uma morte. O buraco é a mesma coisa, né? Se não gerar, às vezes, o acidente ou a morte, a pessoa pode ficar sem o seu veículo, quebra lá, às vezes ele está apertado. Então a gente tem um cuidado muito grande. Nós temos que entender que nós temos mais de 3.200 quilômetros de via em São José do Rio Preto. 3.233 pelo último levantamento. 3.233 quilômetros de vias urbanas dentro de Rio Preto para a gente poder fazer isso. Quando eu assumi a secretaria, uma das primeiras coisas que eu quis foi entender como que era feito o planejamento do tapa-buraco. Já era bem feito, mas a gente fez todo um planejamento diferente, tá? Com conferencistas que vão antes para poder fazer a medição do buraco. Hoje em dia o buraco ele tem CPF e RG, ele é numerado, o pessoal passa e verifica. O pagamento dele é feito só mediante o que foi feito pelos conferencistas, que é uma empresa completamente distinta de quem faz a execução do próprio buraco, né? Coisa que em outros momentos acabava sendo diferente. E assim, eu estou criando também na secretaria o Disque Buraco, tá? Que vai ser um telefone específico para a pessoa, hoje por WhatsApp, ela fotografar e mandar a localização, e a gente vai ter equipe específica para ir lá fazer. Se não com a massa quente, que faz aquele retalho, com a massa fria, ensacada, que você chega lá, joga, deixa um ressaltinho, os carros passam, fica perfeito. Mas vai recortar o asfalto nesse ou não? Caso, ou não. só jogar nesse ali caso, para você joga lá, que é justamente porque esteticamente não fica tão bacana, né? Não, esse daí que você joga a massa fria, ele fica melhor do que o próprio corte. Por quê? Ele não fica aquela anulação. A hora que ele fica compactado, ele impregna, que depois você passa, você nem percebe que ele tinha só no buraco mesmo, só na parte que tiver... Você não percebe, é colocado um produto ali que é uma ligadura que faz ali para poder ele aderir, para ele não soltar. E conforme o carro passa, ele fica bom. Às vezes ele fica melhor do que o próprio retalho, que cria ondulações no asfalto. Então, nós temos esse tipo, e isso é o que eu estou implantando, né? Com a questão do concurso aí, que nós vamos receber mais agentes administrativos, vai me viabilizar que a gente trabalha bem estrangulado, né? Estava muito defasada a questão do efetivo concursado na Secretaria de Trânsito. Então a gente vai, com essa reposição, a gente vai poder implantar algumas coisas que a gente quer. Mas o tapa-buraco, como que ele é feito, né? Nós temos aí quadrantes, dividido a cidade em quadrantes. Nós temos equipes que fazem, percorrem os bairros e vão fazendo esse monitoramento dos buracos, faz a demarcação e manda para que a gente determine para a usina, que faz isso daí, a colocação das equipes. Nós chegamos a ter 8 equipes de tapa-buraco. Hoje nós estamos com 6 equipes. A questão que o pessoal tem que entender, o ano passado a gente pegou e foi um pouco mais tranquilo, porque o volume de chuva foi menor. Não tem nada que é inimigo de asfalto do que a chuva e peso. Então é passando o carro e chovendo, passando o carro e chovendo. Isso, você passa num local hoje, às vezes tem lá um rasparinho no asfalto, você passa amanhã já tem uma cratera. E é desse jeito que acontece. Então é feito esse estudo. O pessoal, os vereadores sempre têm trazido essas demandas. As pessoas, tem um buraco aqui, vários colaboradores nossos. Então o que acontece? Chegou para nós lá, a gente verificou, a gente remaneja, desloca a equipe e manda fazer o buraco na hora. Lembrando mais uma vez que hoje o buraco ele tem CPF e RG, tudo controladinho, é pago de acordo com a planilha dos conferencistas, ou seja, é um trabalho extremamente importante. Nós tivemos, segundo último levantamento que me passaram aí, né, eu acabei não conferindo isso, mas desde 2013 nós não tínhamos um volume, do começo do ano até praticamente abril, com tanta chuva. E a chuva, para minha secretaria, a chuva é uma benção, lógico, né? Mas para minha secretaria, ela atrapalha muito, porque choveu, o asfalto está úmido, eu não posso fazer sinalização horizontal, dependendo de como for, não posso fazer a vertical, por conta da questão da massa que tem que segurar as placas, eu não posso fazer o tapa-buraco, dependendo da circunstância. Ou seja, nós tivemos um trabalho muito prejudicado por conta desse tipo de coisa. Tivemos que refazer, às vezes, alguns serviços. Teve dia da gente, estava sol, a gente foi lá e fez a pintura, terminou de fazer a pintura, choveu. A pintura precisa no mínimo de meia hora, 40, 50 minutos para cura. E, enfim, mas a gente agora vai entrar um período de estiagem, os buracos vão ser tapados, não vão abrir novamente, vai diminuir muito isso, fora que os pontos mais importantes ou críticos da cidade vão ser recapeados. Sim, porque essa é uma parte extremamente sensível. O tapa-buraco já decidiu a eleição em Rio Preto. Não sei se o senhor sabe disso. Eu no sei, passado, eu sei dessa história aí. Foi uma situação que foi deixada
e o candidato do prefeito na época sofreu as consequências. Na realidade é isso que eu falo, né? Eu tenho E o prefeito pede para o senhor atenção mas demais. em cima disso, porque... E talvez, eu vejo isso daí, lógico, não tem a questão política, mas eu acho que é muito mais o cuidado que o coronel tem mesmo, e isso daí, ele sempre, nas reuniões nossas, ele fala assim, Pinha, me dá um cuidado especial, e por quê? É que nem eu falo, salva a vida, às vezes um buraco que a gente tapa, hoje, a gente não sabe, mas a gente salvou às vezes algum motociclista, ou algum cara que ia passar com o carro lá, ia cortar o pneu e estava apertado, e no outro dia não ia poder trabalhar. Enfim, é muito importante esse trabalho. É menino dos meus olhos lá na secretaria. Lógico que não é o tempo todo, só que é o seguinte, chegou aqui para mim um buraco lá, é a seguinte, a gente não protela. Eu já mando para minha equipe, o meu engenheiro lá, o responsável, que é o Gustavo, na hora o Gustavo já determina, ele remaneja, porque nós temos equipe em todos os pontos da cidade. E aí verifica qual que é que está mais próximo, já vai lá e faz especificamente isso. Quanto tempo entre o recebimento do tapa-buraco, o senhor vai fazer um disque buraco, né? Isso, aí que Quanto tempo a pessoa vai mandar essa foto e endereço, a localização e o serviço ser executado? O que o senhor pretende fazer? Se for mandado no período da manhã, é que esse buraco ele não durma mais com o buraco. Menos 24 horas. Exatamente. É uma promessa que o senhor está fazendo. Exatamente. Se for colocado no período da tarde, aí a gente precisa ver o planejamento, mas a ideia, por quê? É que nem eu falei, o buraco é uma coisa que ele tem que ser tapado logo, porque dependendo da extensão do buraco, ele vai causar um acidente e pode levar alguém a óbito. Evidente que nós vamos ter que também, quando tiver um volume grande, a gente precisa priorizar, né? Pera lá, esse daqui é uma cratera mais profunda, é uma via de maior movimento, o fluxo é intenso, pera lá, vamos fazer esse e a gente faz isso aí. Mas é um trabalho muito importante, só que você perceba, né, Rodrigo, que não chegou a ser um problema crônico. Nesses 2 anos que a gente está aqui, ou pelo menos nesses 2 começos de anos, né, que faz 1 ano e 4 meses, só que nós estamos no governo, nesses 2 primeiros inícios de ano, não foi um problema assim crônico, você vê que não teve assim uma reclamação muito forte. É lógico que qualquer buraco ele é importante, mas é assim, foi feito, eu acho, um planejamento bacana, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho nesse sentido. Tá certo. Secretário, você viu como é que correu o nosso podcast? Mas já, rapaz, você é doido. Falamos sobre muitos assuntos. Faltou algum tema que o senhor gostaria de falar com a população? O senhor trouxe algumas respostas que foi de esclarecimento para a população, principalmente essa questão de novos serviços que serão criados para tentar resolver o problema do cidadão na ponta, né? Sim, não, que é importante, né? Mas tem sim, Rodrigo. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente tem feito aí, também uma determinação do prefeito, uma coisa que a gente já assumiu, quer dizer, que era a questão dos abrigos de ponto de ônibus na nossa cidade, tá? Eu acho que é importante eu, bem rapidinho, falar sobre isso, porque assim, ó, só para a população ter um pouco em mente, nós temos cerca de 2.600 pontos de ônibus na cidade, ou coberto, ou só o marco lá, aquele marco lá que a gente fala o pirulito, ou a placa lá de ponto de ônibus. E quando a gente assumiu, menos de 20% desses locais, eles tinham abrigo, desses pontos tinham abrigo, que é para proteção do sol, da chuva, ou de segurança mesmo para os moradores, né? E a gente assumiu com o intuito de mudar também esse semáforo, esse cenário. A gente tem lugares aí que a gente verifica lá, às vezes a senhorinha de idade, ou a criança, ou o pai, ou a mãe com o gênio no colo, no sol, ou a questão de chuva, né, um período de chuva aí. E por determinação do prefeito, a gente fez um processo licitatório, segundo a informação lá da secretaria do órgão específico, há 15 anos que não era feito isso. Eu falei assim, não, major, mas instalou abrigo. Os abrigos que foram instalados são do PAC, que é dos corredores de ônibus, que são aqueles abrigos mais bonitos. Então a gente fez essa contratação. A empresa que ganhou, inclusive, é uma empresa de São José do Rio Preto, num processo licitatório extremamente lícito, que está à disposição de quem quer ver. Preços realmente muito bons, e a gente está colocando. A gente já fez na primeira hora de serviço agora a instalação de 27 novos abrigos em pontos específicos, com demanda, com necessidade. Priorizamos a Zona Norte nesse primeiro momento. Já estamos com uma nova ordem de serviço de mais 17 novos abrigos. É uma coisa muito importante, e a gente pretende, ao longo desse ano,
se for possível, pelo menos dobrar o número que nós tínhamos de abrigos. Então, é um trabalho, é uma coisa que muitas vezes a pessoa do dia a dia não percebe isso, mas para quem usa todo dia, para quem verifica lá todo dia, eu pretendo fazer também, de forma bem rápida aqui, falar, a Adelso Custódio, que é aquela rodovia que liga até Ipiguá, ali também nós temos um problema. Eu quero fazer um recuo lateral para os ônibus poderem imobilizar o veículo para pegar os passageiros, também com cobertura, com abrigos. Ou seja, tem muita coisa, é que o tempo é pouco, mas tem muita coisa que a gente pretende fazer e a gente vai fazer, a gente vai buscar. Eu sou um daqueles caras que 6h30, 7 horas já estou na Secretaria de Trânsito, sabe, que é um horário que dá para a gente estar com a cabeça fresca, a gente despacha os documentos, a gente tem novas ideias, tem bastante coisa para ser feita. Vou fazer algumas intervenções ali na Filadélfia, ali no posto porcino ali, que é um ponto crítico de acidente. A ideia é a gente fazer uma rotatória, ali, aproveitando uma pracinha que tem ali que não tem uso, colocar. E com os semáforos, em vários pontos específicos, colocando esses 40 novos semáforos, a gente vai pensar, escolher a dedo mesmo, pontos críticos. Nós vamos melhorar muito aí a questão do trânsito. Tá certo. Secretário, eu agradeço demais a presença do senhor aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Volte quando o senhor achar que, olha, Rodrigo, temos um assunto aqui que é interessante e acho que é bom a gente debater com a população e perguntar para as pessoas qual a opinião delas, né? Muito bom. Ô, Rodrigo, eu que agradeço demais realmente o convite, tá? Eu estava devendo já, né, essa visita aqui. Isso é importante porque, com certeza, é que nem você falou, 100 mil inscritos, né? Acho que umas 500 mil pessoas vão os cortes do Instagram, graças a Deus, estão bombando. Né? E é importante porque é a prestação de conta que a gente tem que fazer para a população. Eu estou imbuído do espírito de servidão, de servidor público mesmo. Eu estou na função, trabalhei na polícia há mais de 30 anos, servindo a população, e aqui eu estou tendo a oportunidade de servir de forma diferente, mas também muito importante, né? E eu sei que as intervenções que a gente tem feito aí tem ajudado muita gente. Tá certo. Olha, pessoal, agradeço você que acompanhou esse bate-papo aqui com o secretário de Trânsito de São José do Rio Preto, o Major Ederson Pinha. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, turma!